Eu diria que, para grande parte da população, é difícil fazer a conexão entre a dívida pública e a privatização da água. Mas a nossa tarefa, como auditoria cidadã, é justamente fazer o que nós estamos fazendo. Ou seja, à medida que nós procuramos investigar, pegamos os documentos, aí nós podemos afirmar. E eu diria que, antes de qualquer coisa, o que estava ocorrendo nesse processo? Nós tínhamos uma ditadura militar que tentava se legitimar com governadores que não eram eleitos, e os empréstimos externos, em grande parte, ele tinha alguns objetivos. Primeiro, tentar imprimir àqueles governantes sem ser eleito uma ideia de desenvolvimentista. Mas não só isso. O que estava em questão também é que havia um excesso de dinheiro muito grande em Londres, o chamado Euromercado de Moedas. Esse Euromercado de Moedas, na minha tese eu trabalhei bem essa questão, é como se fosse um grande volume de capital inativo, um capital parasitário, capital que não era reinvestido produtivamente. Então, o que aconteceu? Com os golpes militares que aconteceram na América Latina inteira, esses empréstimos foram realizados e por trás de tudo isso aí tinha um projeto de financiamento das oligarquias e das burguesias regionais. Se nós formos ver, eles estavam no poder e eles estavam também na gestão do Estado. Porque isso é muito importante a gente dizer. Olha, o problema não é por ser empresa estatal, o problema é porque quem estava na gestão do Estado eram exatamente aqueles setores que, naquele momento, apoiavam a ditadura, naquele momento, usaram os empréstimos, não só dos bancos estaduais, mas do BNB, de todos os bancos estatais. Então, por trás do processo de endividamento, nós temos também o fortalecimento de uma burguesia que até agora se manifesta. E eu diria, se nós pegarmos no caso de Alagoas e vários outros estados, os mesmos que participaram do processo de endividamento do Estado foram os que se beneficiaram e são os mesmos que estão hoje dentro do poder econômico e dentro do poder político, porque isso é muito importante. Vários desses que se beneficiaram do processo de endividamento estão agora votaram a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, ou seja, esse é um fato muito importante. Mas olha só, a grande questão que está aí é justamente o seguinte: se não fosse a Petrobras, nós não teríamos gasolina. Se não fosse a Eletrobras, não teríamos energia. Se não fosse a Telebrás, não teríamos telefone. É muito importante destacar o papel que as estatais tiveram e continuam a ter. Então, olha só, qual é o grande dilema? O grande dilema nós poderíamos mostrar aqui em Alagoas, porque aqui houve uma CPI do Produban. Aqui nós tínhamos o Banco do Estado, Banco de Desenvolvimento do Estado de Alagoas. Foi feita uma CPI e nessa CPI constatou-se todos os nomes daqueles que deviam, que quebraram o Banco do Estado. Só que tem um detalhe: o relatório da CPI, na última página, dizia: esse relatório não será divulgado. Esse relatório não será divulgado. Então, aí eu paro para dar uma pausa para destacar a importância que nós temos nesse momento de fazer em cada estado onde não foi feito essa auditoria, porque no BEMAT nós vamos saber como é que a burguesia do Mato Grosso usou, no BEM, no Maranhão, nós vamos saber o paraibano da mesma forma. Este é a grande caixa preta que nós temos que revelar. E aí é que está. 60% da dívida atual de Alagoas foi dívida contraída pelos usineiros que não pagaram. O Estado de Alagoas tomou dinheiro emprestado junto à União e esse empréstimo depois foi transformado em dívida. Mas aí que está. O fato mais importante está exatamente no que você colocou. A elevação da taxa de juros do Banco Central Americano, ela também impulsionou a elevação da taxa LIBOR. Esses empréstimos eram feitos em LIBOR e os empréstimos eram feitos com taxa de juros flutuantes. Então, na verdade, a política de estabilização do dólar, a tentativa de manter os títulos americanos valorizados, parte desse ônus quem bancou foram os estados, foi a União, foram as empresas estatais. Por quê? Você emprestava a 5%, 6% e de repente pula para 20%. Como não tinha como pagar, o que se fez? Como você falou, se estatizou a dívida privada. Porque a dívida, a grande parte, era privada. Então aí, em 79, 80, o Banco Central assumiu esse ônus. Em 87, nós tivemos a moratória da dívida pública. Então, o que vai acontecer?
Mais à frente, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 4 ou 5 moedas. Nós tivemos um processo de inflação elevadíssima e, de repente, a nossa moeda, que não valia nada, ela passou a valer mais do que o dólar no dia 1º de julho de 1994. Eu era técnico do DIEESE em Sergipe. E é esta mágicazinha que nós pagamos o preço. Porque uma coisa foi ter elevado a taxa de juros em função da taxa LIBOR, em função da política americana. Mas aí nós tivemos outra coisa, veio o Plano Real. E o Plano Real, o que aconteceu? A nossa moeda passou a valer mais que o dólar. Só que nós abrimos a economia, nós exportamos, nós acabamos com todas as condições de gerar reserva. Qual foi a saída? Elevar a taxa de juros. Mas o que vem depois? Em 95 veio a crise mexicana, elevar a taxa de juros. Em 97 a crise asiática, em 98 a crise russa. E 97 é o ano fundamental. Por quê? Porque em 97, aqui em Alagoas, os servidores públicos estavam há 9 meses sem receber salário. Juntaram os servidores civis e militares, foram para a porta da Assembleia, derrubaram o governador, e isso aconteceu no país inteiro. A resposta a isso foi o quê? Foi a Lei 9496 de 97, que se imaginava resolver o problema. Por 30 anos seria rolada a dívida. Mas o que aconteceu? Em Alagoas, 7,5% mais o IGPDI. Mas o BNDES liberava a 5%, 6%. E isso é uma coisa importante. O BNDES cobrava do setor privado uma taxa baixa e cobrava do setor público isso. Mas o que vai acontecer? 97 é também quando as privatizações se dão. E aí, como você falou, foi o Banco Mundial e foi o FMI, foi o acordo do FMI que exigiu tudo isso. Então, o que nós temos a partir daí? Nós temos um processo no qual esses estados se endividaram. Alagoas tomou 2,3 emprestado, pagou 7,3 e em 2015 devia 10,5. Então, nossa, Menezes, repete esse valor. Eu peguei na Secretaria da Fazenda Estadual. O estado de Alagoas tomou emprestado em 98 2,3 bilhões, pagou 7,3 e em 2015, que é o dado que eu tinha da Secretaria da Fazenda, ele devia 10,5. Ou seja, então, dá só uma parte. Pessoal, vocês ouviram isso? O Estado refinanciou com a União, olha bem, hein? Entre entes federados, refinanciou 2,3 bilhões, né, Menezes? Lá em 97. De lá para cá, pagou 7,3, quer dizer, pagou 3 vezes o valor, mais de 3 vezes o valor refinanciado, e deve cerca de 5 vezes, 10,5. Agora, nesse 2,3, Menezes, quanto que era do Produban? Eu tinha esse valor exato, era 1,6, era em torno de 60 e poucos por cento. A maior parte da dívida é do Produban. Mas nós tivemos aqui outros problemas. Nós tivemos os precatórios judiciais. Lembra daqueles escândalos? Aqui em Alagoas nós tivemos o pacote completo. Mas não é só isso. Ao mesmo tempo que se fez isso, se fez o acordo dos usineiros, que era um tipo de renúncia fiscal. Os usineiros não pagavam imposto, e aí o que nós vamos ter? Esse pacote ele acabou levando ao colapso do Estado. Mais uma coisa que pouca gente fala é que tudo isso vai acontecendo, mas o Estado também continua a sua política de renúncia fiscal, mas tem a Lei Candir. A Lei Candir, ela é outro elemento que vai nos colocar em colapso. Por quê? O modelo de desenvolvimento que nós tínhamos desde o regime militar e que se mantém é um modelo voltado para a exportação. E agora, basicamente, de produtos primários. O que acontece? Mato Grosso, onde eu nasci, deixou de arrecadar, em função da lei Candir, 68 bilhões. Isso é quase 3 vezes o orçamento do estado de Mato Grosso em 2019. Aqui, nós temos 5 bilhões e meio que deixou de entrar. Ou seja, além de todo esse processo de extorsão que a União fazia sobre os estados, ela criou uma adicional, que é justamente o seguinte: ela deveria repassar esse recurso. Esse é o espírito da lei. E o que aconteceu? Ela não repassou. Então, a União ela criou vários mecanismos de destruição das finanças estaduais.